Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concedes, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos que estão conosco neste horário, nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor da glória, guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder, dá graça aos teus filhos na cidade, no campo. Nos prepara, Senhor, para os desafios, ó Deus, e nos ensina a frutificar na tua presença. Nos dá a graça e a alegria, Senhor, gozo no teu serviço. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, onde cresce o nosso sentimento, nosso desejo, desde o princípio do nosso trabalho há 33 anos, foi ajudar quem está começando. Temos conseguido algum fruto. Deus, na sua bondade e na sua compaixão, tem nos ajudado. E nós, neste período, tivemos um alcance vasto, porque trabalhamos em grandes emissoras, cobrindo todo o Norte e Nordeste, e tendo um resultado extraordinário, tanto em termos de resposta da audiência, quanto em atividade. Muitas pessoas nos procuravam, muitos se matricularam em nossos cursos. Tivemos boa atuação para a glória do nosso Senhor. E pudemos, como nos propomos desde o princípio, ajudar pessoas de várias denominações. Eu, com uma denominação definida, determinada, a Assembleia de Deus de 1969 até agora, e mesmo assim, trabalhando com meus irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, dessas igrejas novas, muitas pessoas de igrejas novas, pessoas das igrejas quadrangular, pessoas das igrejas renovadas, pessoas de muitas igrejas. E o meu relacionamento amigável, fraternal, com irmãos da Igreja Congregação Cristã do Brasil, com irmãos de várias denominações. Na verdade, aprendi nas Escrituras, não fazer acepção de pessoa, e tenho a felicidade de ser muito aceito. Tenho uma dívida de gratidão muito grande com os meus irmãos da Primeira Igreja Batista, da Primeira Igreja Presbiteriana, das igrejas, inclusive das igrejas da Igreja Batista Regular, meus queridos irmãos, pastor Francisco de Assis, de saudosa memória, pastor José Pereira, de saudosa memória, a sua esposa, a sua viúva, dona Rizomar, pessoas de muito carinho e respeito. Meu querido irmão Aurílio Benício, também da Igreja Regular, e um trabalho que nós louvamos a Deus porque podemos fazer. E aqui nós vamos meditar na Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que também tem uma pontinha essa condição. Uma pessoa que não era judia, uma pessoa que não fazia parte do judaísmo, ter temor de Deus, ter a graça de Deus, ter direção do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 15. E havia em Cesareia um homem cujo nome era Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor?
E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com ele, chamou 2 de seus capitães, ou melhor, de seus criados, e um piedoso soldado, dos quais estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer, e enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, e viu o céu aberto, e eis que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Louvado seja Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo, Senhor da glória. Nós estamos em Tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela leitura em Tua palavra santa, e agora suplicamos, Pai, pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos inscritos, seguidores, abençoa, meu Senhor, os nossos amigos no Facebook, abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos. Pai bondoso, abençoa, meu Senhor, os teus servos na cidade e no campo. Abençoa aqueles, meu Senhor, que têm compromisso contigo e conosco, nos ajudando mensalmente. Ó Senhor da glória, nós te louvamos pela vida da igreja. Guarda a tua igreja, manifesta o teu poder. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, a tua maravilhosa igreja, formada por denominações. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pelos meus irmãos, pelas denominações da tua igreja, as quais, meu Senhor, dão testemunho do teu grande poder. Abençoa, meu Senhor, a nossa igreja, toma em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos, dá vitória e graça a cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus não faz acepção de pessoas e nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Eu tive e tenho a felicidade de ser aceito. Eu tenho muita alegria de poder servir ao Senhor desde os meus 16 anos. Claro que eu tive altos, eu tive baixos, eu estive embaixo, muito embaixo. Eu estive alto, muito alto, fazendo o trabalho do Senhor, indo na missão, pregando, repreendendo demônios, muitas vezes as manifestações satânicas, e eu, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, libertando as pessoas pelo poder de Deus. Deus me usou em tudo que se pode usar na igreja. Deus me usou para curar, para salvar, para libertar. Deus me usou em tudo. Eu louvo a Deus, porque fiz isto com muita alegria e simplicidade. Não mudou nada na minha história, no meu caráter, não mudou nada no meu tratar com os meus irmãos. Quando me converti, me envolvia com os irmãos da Igreja do Véu, como se chamava a Congregação Cristã do Brasil. Tinha os irmãos da Igreja do Véu e tinha os irmãos da Igreja Batista. E tinha uma missionária batista que ficou, na verdade, aquela senhora, a irmã Susana, ficou na casa de meu pai espiritual, do meu pai na fé. O homem que me adotou
quando minha família não me quis mais em casa. Nós éramos todos da Assembleia de Deus, aquela irmã era batista, tinha a mesma posição batista de não acreditar na atualidade dos dons e mesmo assim nunca tivemos conflito. Portanto, meus amados irmãos, havendo respeito é uma bênção. Hoje eu estou participando da Igreja Batista que não propaga os dons, mas o pastor diz que acredita, nós vemos a igreja com muita liberdade, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, e eu estou muito feliz. Então, uma bênção para nós. Deus me preparou para isso desde a adolescência, quando nós tínhamos contato com a irmã Ramira, da Igreja Batista, a irmã Suzana, da Igreja Batista, o irmão João Pereira, o irmão Luciano, o irmão Pedro Luciano, vários irmãos, a irmã Angélica, da Igreja do Véu, muitos irmãos, a irmã Norinda, a irmã Francisca, muitas pessoas da Igreja do Véu. E sem conflito. Esta é a natureza da Igreja de Jesus. E nós fazemos assim. Vem do começo e está na Bíblia Sagrada. Neste texto lido, havia um homem em Cesareia. Um homem chamado Cornélio. Ele era uma autoridade romana. Ele tinha uma centúria à sua disposição na cidade de Cesareia. Uma centúria é um batalhão com 100 homens. Se ele tivesse alguma necessidade, alguma emergência, ele podia convocar centúrias próximas, 2, 3, 4 centúrias. Ele podia convocar ali do exército romano uma mandíbula, 200 homens. Ele podia chamar uma corte, 600 homens. Esta é a linguagem do exército romano. E ele é descrito aqui, que ele era piedoso. Ele era piedoso, ele era temente a Deus. A casa dele era toda identificada com Deus. Todos tinham temor. E, além disto, ele era mão aberta. Ele dava esmolas aos necessitados e orava frequentemente ao Senhor. Então, num dia destes, nessa sua rotina maravilhosa de trabalhar e servir a Deus, essa rotina é muito agradável. Algumas pessoas têm muitas dificuldades na vida e entram em pânico, entram em parafuso e tal. Eu sei que nós não temos segurança pessoal e ninguém tem controle. Não dá para controlar, não, mas é porque eu me garanto, eu me controlo. Controla nada, ninguém controla. Mas com temor, graça, atividade, confiança, humildade, o bicho está pegando, está tremendo, estremecendo, está tremendo dos pés à cabeça, está morrendo de medo. Então, vai para o quarto escuro. Entra no quarto, apaga a luz e fica na presença de Deus. A luz de Cristo é o suficiente na hora da nossa angústia. O Cornélio fazia isto. E ele estava orando a Deus. Estava orando. De repente, um anjo se apresenta diante dele, chama ele pelo nome, ele olha, fica morrendo de medo, é natural. E o anjo lhe diz: as tuas orações, as tuas esmolas estão registradas diante de Deus. Ontem eu dando aula, estava falando a respeito de Malaquias, do capítulo 3, diz que há um memorial escrito diante de Deus. Este memorial está a tua história, meus amados irmãos. Ali está as nossas histórias, as tuas histórias. As histórias de cada um de nós.
num memorial diante de Deus. No memorial do Cornélio, estava escrito que ele era bom de esmola. Ele não fazia como a maioria. Perdoe, só para não meter a mão no bolso. Tem dinheiro, mas diz perdoe. Me perdoe. Eu não fiz mal a ninguém, pedi perdão. Mas acontece que é bom atender os necessitados. E tinha um memorial diante de Deus. E neste memorial tinha o registro Cornélio, o centurião. Ele é caridoso. Ele tem o coração quebrantado. Ele tem empatia com os pobres. Ele atende os necessitados. O anjo disse: as tuas orações, primeira oração, primeiro é comunhão, depois serviço e fruto. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memoriar diante de Deus. Tá bem facinho. Agora você envia homens a Jope. Manda chamar Simão. Este é o Simão Pedro. Ele está na casa de outro indivíduo chamado Simão, que é o curtidor. E a casa do Simão Curtidor é junto à praia de Jope. Manda chamar o Pedro e ele vai te dizer o que deves fazer. O anjo se retirou, porque o anjo de Deus não fica enchendo linguiça, conversando demais, tal. Aí não é o anjo de Deus. O anjo se retirou, ele se refez, chamou 2 servos, 2 criados e um soldado piedoso. Criou ali uma pequena comitiva e os enviou a Jope. Eles foram, passavam de um dia para o outro. No dia seguinte, chegaram a Jope. Mas antes deles chegaram meio-dia, um pouco mais. Antes deles chegarem, o Pedro, enquanto aguardava a refeição, foi orar. O versículo 9 diz: no dia seguinte, indo eles seu caminho, portanto, ainda estavam para chegar, estando já perto da cidade, estavam chegando, Pedro subiu ao terraço para orar. Era quase 12 horas, a hora sexta, na contagem dos orientais era meio-dia. Eles contavam do nascer do sol. Então, quase a hora sexta, 11h30 por aí. Pedro com fome, esperando a boia sair, a refeição ser preparada, estava orando e de repente um arrebatamento de sentidos. Aquele estágio legal que a gente está entre o sono e a madorna. Quase dormindo, mas consciente. Ele teve esse arrebatamento de sentidos. Ficou como que dormindo. É como se estivesse fora daquele lugar. Aí Deus lhe dá uma visão. O céu se abre, desce uma espécie de lençol amarrado pelas 4 pontas e ele olha. Aí ele viu ali animais, vários tipos,
tinha quadrúpede, tinha feras, portanto, quadrúpedes domésticos, tinha quadrúpedes que eram feras, tinham répteis e tinha aves. Aí ele escuta a voz: olha, Pedro, levanta-te, mata e come. Aí o Pedro diz: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, porque nunca judeu, temente, bem orientado, não comia comida imprópria. Não tinha os termos hoje, isso aqui é coxé, isso aqui é coxé. Não se conhecia o termo coxé para os judeus, hoje é como light para os outros. Isso aqui é coxé, pode comprar desassustadamente. Mas o Pedro não tinha, na época não existia esses termos, mas a ordem, levanta-te, mata e come. Ele disse: não. Não como coisa não consagrada, não como coisas que eu não conheço a origem, não como nada imundo. Aí o Senhor lhe diz: não chame imundo, não tenha por imundo o que Deus purificou. Era uma mensagem para ele se dedicar à missão e levar a palavra para os gentios. E ele entendeu, obedeceu, foi para a casa do Cornélio e viu Deus operar maravilhosamente. Porque quando a gente escuta a voz de Deus, Deus honra a gente. Cornélio ouviu a voz de Deus e obedeceu. Pedro ouviu a voz de Deus e obedeceu. Cornélio foi honrado, Pedro foi honrado. Se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, serei honrado. Se você ouvir a voz de Deus, obedeça. Quem ouve a voz de Deus e obedece é honrado, sai vitorioso, sai vencedor. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar em sua santa presença e nos dê sensibilidade para ouvir a sua santa e meiga voz. Vamos orar. Orar pela Igreja do Senhor Jesus. A minha oração é pelas denominações da Igreja de Jesus. O Brasil está empestado de seitas imundas. Tem seita de Jeová, tem seita do só Jesus, tem seita do só Deus, tem seita do só Yahvé, tem seita do Yeshua, tem seita de todo jeito. Mas tem a Igreja do Senhor Jesus, que em suas divisões mínimas, em termos administrativos, continua pregando o Evangelho da salvação, continua pregando o poder de Deus para a transformação das vidas, continua pregando a libertação que há pelo poder no Espírito de Deus e no sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. E esta igreja não é a única denominação, é o somatório das denominações que tem a Bíblia como regra de fé. Sem mentira, porque as nossas igrejas, principalmente as grandes Assembleias de Deus, diz que tem a Bíblia como regra de fé, mas só está tendo muita regra. A fé mesmo já era. Resultado é que nós precisamos ouvir a palavra, obedecer a palavra e entender. A Igreja de Jesus é o somatório dos que são fiéis em todas as denominações. E não sei se eu querendo ser bonzinho, mas até nas seitas imundas
tem salvos. Não vai ficar lá. Não dá para servir a Deus e ao diabo. Não dá para servir a Deus e o pastor. Tem que servir a Deus. Então, até nas seitas nocivas, nas aventureiras que vivem pregando, o Satanás parece que é sócio deles, assustando o povo e fazendo milagre de mentira, até ali tem gente salva. Vai descobrir e vai sair. Vai sair de lá e vai para uma igreja para glorificar o nome do Senhor e ser fiel. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade. Agora, Senhor, suplicamos a Ti pelos nossos queridos irmãos. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, as denominações da Tua igreja, a liderança da Tua igreja. Guarda os Teus servos, Pai, que continuam fiéis, que continuam ministros, que continuam pastores. Ó Deus, os que têm prazer na Tua obra, os que não têm vergonha de Ti, não têm vergonha da pureza e da simplicidade. Deus fiel, Deus bondoso, continua operando em nossas vidas, em nossos corações, que a palavra possa brotar, nascer e frutificar no coração dos nossos ouvintes, dos nossos amigos e irmãos. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.